Yo tengo un recuerdo increíble porque a mi hija le gustaban mucho las fiestas y estoy seguro que donde está sigue haciendo fiestas. Y recuerdo una foto que tengo increíble con ella en la final de la Champions en Berlín, después de ganar la Champions, clavando una bandera del Fútbol Club Barcelona en el campo. Tengo el deseo de poder hacer lo mismo con el Paris Saint-Germain. No estará mi hija, pero no estará físicamente, pero estará espiritualmente, y eso para mí es muy importante. Aí mexe demais. E a cena que a gente viu lá em Berlim agora é reproduzida com a camisa do PSG, com a bandeira do PSG. E uma das imagens que ficou da Champions 2015, daquele ano que o Luiz Henrique consegue a tríplice coroa, é justamente a imagem que apareceu ali, que é o Luiz Henrique com a filha fincando a bandeira do Barcelona, também numa final na Alemanha. O sea, no está viva. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está, porque cada día hablamos de ella y nos reímos. E sim, ela realmente está viva. Viva nos pensamentos do pai, e agora também nas páginas de história e no coração de todos aqueles que acompanham partir rumo ao Real Madrid em busca da glória, mas que, com disciplina, coragem e tática, guiou um PSG desacreditado ao topo do futebol europeu, porque no fim, não são os nomes que vencem, é a ideia. Porque tú piensas como que tú nos tienes que marcar goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda, pero yo no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Coges así y dices, chavales, línea defensiva, quedaros ahí 4, que yo voy a coger a mis dos compañeros, porque si tú solo presionas, es la hostia. Pero si encima coges a Usman y a Colomboani o a Barcola o a Gonzalo o a Marco Asensio y te pones tú como ejemplo a presionar, ¿sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo. Eso es lo que yo quiero que hagas tú, como líder aquí, los 2 meses que te quedan. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande, Kiki, ninguna duda, pero te lo tienes que ganar. Y te lo tienes que ganar no atacando ya sé que eres Dios. Atacando no hay nadie como tú, ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder, eso es Michael Jordan. ¿Sí? Sí. ¿Te queda claro? Sí. Pues ya te explicaré el ataque mañana. Vale. Gracias. Salve, rapaziada, eu sou o Luan. Salve, rapaziada, eu sou o Miguel, esse é o canal Drible de Ideias e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês. E nesse vídeo a gente vai contar como o PSG estrelado fracassou a Europa. Paris, 2011. Enquanto o futebol europeu girava ao redor de clubes tradicionais, um novo poder surgia. Não da base e nem das glórias do passado, mas do dinheiro. Com a compra do clube pela Qatar Sports Investments, em pouco tempo, jogadores começaram a chegar, como se fossem peças de xadrez caras, em um tabuleiro recém-pintado. E ao longo dos anos, grandes craques foram chegando para tentar fazer esse negócio realmente acontecer. Thiago Silva, o general da zaga, Ibrahimovic, um deus entre os homens, David Beckham, já uma lenda viva, chegou como símbolo para esse time, Cavani, o operário que virou artilheiro, e o Di Maria, o artista rejeitado pelo Real Madrid. E então, o golpe de 22 milhões. Neymar, o garoto que ousou sair da sombra de Messi para se tornar rei. No mesmo verão, chegava Kylian Mbappé, o prodígio francês, a promessa de uma geração. Eles não queriam mais competir, eles queriam dominar. O Super PSG estava se formando. Eles tinham tudo, menos o que queriam, o famoso título de Champions League. E a cada temporada, o PSG se aproximava e caía. Em 2013, contra o Barcelona, empate no agregado, eliminados por um gol fora. 2014, contra o Chelsea, gol amargo no final. 2015, novamente o Barcelona, com um ataque que parecia imparável, eliminação com direito à humilhação e show do MSN. Ano após ano, o roteiro se repetia, domínio na França, quedas na Europa. Mas nenhum tombo doía mais que em 2017. Paris, fevereiro de 2017. O PSG massacrava o Barcelona no Parque dos Príncipes. 4-0, um show, o mundo inteiro aplaudia. Pela primeira vez, o sonho parecia real. Mas no campo tudo doía. Neymar! 6-1, uma virada que ainda ecoa como trauma nos corredores do clube. Um carrasco?
Neymar. Foi ali, naquele colapso, que nasceu a ilusão mais cara da história. Neymar trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, jurando ser protagonista. Na teoria, era o início da era dos Galácticos de Paris. Neymar já era rei, Mbappé crescia a cada jogo, mas bastaram 2 noites contra o Real Madrid, aquele que ainda era de Cristiano Ronaldo, para expor que o PSG ainda não era um time, mas um aglomerado de talentos. Perderam o jogo de ida em Madrid por 3-1, na volta Neymar nem entrou em campo. Lesionado, assistiu de camarote o time cair sem luta. Não houve indignação, houve silêncio. Esse talvez tenha sido o ano mais cruel. Neymar começou a temporada mais afastado do campo do que perto dele. Lesões, polêmicas, clima pesado com a torcida. E em meio a isso, surgem vídeos de Neymar dançando até o chão, enquanto o PSG se preparava para o mata-mata sem ele. Mesmo assim, o time voava. No Old Trafford, vitória firme contra o Manchester United por 2-0. Parecia que, enfim, o PSG tinha maturado. Mas na volta, o United, com um time cheio de reservas, marcou um gol cedo. Bernat empatou, mas estava tudo sob o controle, até o último minuto. Aos 93, o VAR aponta um pênalti após chute de fora da área que desvia no braço de Kimpembe. Rashford converte, 3-1. Eliminação em casa, e Neymar suspenso por xingar os árbitros. A torcida começava a se perguntar: será que compramos ídolos demais e homens de menos? Pandemia, silêncio nos estádios, mas pela primeira vez o PSG parecia um time em paz. Sem o peso da torcida, sem pressão nos ombros, Neymar jogou como nunca. Na virada mágica contra o Atalanta, nos acréscimos, ele não fez gol, mas comandou tudo. Depois, despacharam a RB Leipzig com autoridade. Pela primeira vez na história, o Paris Saint-Germain estava na final da Champions. O mundo parou para ver. Era o dia 23 de agosto. Era o Ney Day. Mas a realidade foi amarga. Coman marcou para o Bayern e Neymar exausto chorou. Não só pela taça, era por tudo. Pelo peso das críticas, pelas lesões, pelo rótulo de mimado, pela sensação de que sempre faltava um detalhe. Neymar caiu de joelhos e o mundo, por um instante, caiu com ele. O PSG eliminou o Bayern nas quartas, numa revanche do ano anterior, e Mbappé foi letal. Pela primeira vez, parecia que o time havia aprendido a vencer. Mas na semifinal, o Manchester City de Guardiola colocou ordem no caos, ganhando os 2 jogos, 2-1 em Paris e 2-0 em Manchester. O PSG correu muito, mas correu errado. Neymar saiu andando em silêncio, sabia que aquele time não tinha mais chama. Era o trio dos sonhos, Messi, Neymar e Mbappé. O mundo esperava por um massacre, e o PSG dominou o jogo de ida por 1-0 com um gol de Mbappé. No jogo de volta, Mbappé marcou de novo, 2-0 no agregado. Mas aí, 17 minutos de pesadelo. Benzema marcou 3 vezes, a defesa entrou em colapso e Messi e Neymar sumiram. A reação foi imediata. A torcida vaiou, Mbappé explodiu de raiva, Messi virou alvo após um pênalti desperdiçado e Neymar parecia esgotado. Ali não era só uma eliminação, era o fim simbólico do projeto das estrelas. Messi foi embora pela porta dos fundos. Neymar foi se esconder na Arábia Saudita. Na Champions, o PSG caiu nas semis contra o Dortmund com 2 derrotas amargas por 1-0. Não houve briga, não houve dor, apenas desistência. Após aquela queda, Mbappé anunciou que iria para o Real Madrid, alegando que essa era a única maneira de finalmente se sagrar campeão da Europa. Mas Luiz Henrique tinha um plano, e assim vinha o PSG para a temporada de 2024 e 2025, sem holofortes, mas com luz própria, sem nomes que vendiam muitas camisas, mas com jogadores que entendiam o jogo. Um time montado peça por peça, não mais por status, mas por função. Béder Barcola se tornou indispensável, um ponta que entende o jogo coletivo, não joga para ele, joga para o time, sabe quando acelerar, quando atrair, quando soltar. Em um PSG menos vertical que os anteriores, Barcola virou escape consciente, que Visca Kvaratskhelia era o cara que ninguém queria marcar, não só pela habilidade, mas pela leitura, diferente de quando explodia pelo Napoli. Aqui, ele virou peça do sistema, descia para iniciar a construção, se aproximava por dentro, dava ritmo e decisão. Era talento, mas com disciplina.
algo raro em jogadores do seu perfil. Doué, com 19 anos, foi uma das maiores surpresas da temporada, um meia moderno de verdade, forte fisicamente, técnico, inteligente, não era coadjuvante, era participação central, dava sustentação defensiva e liberdade ofensiva. Nos jogos grandes, nunca sentiu peso, parecia que alguém já tinha passado por tudo e estava só começando. Ousmane Dembélé finalmente estava instável. Luiz Henrique tirou dele a irregularidade que o acompanhava desde o Barcelona. Era a ponta, mas também era a marcação na pressão. Virou peça fundamental, não só na criação, mas no controle de momentos sem a bola. Quando precisava driblar, decidia. Quando precisava marcar, obedecia. Destaque para esse lance na final que ilustra muito bem como tudo isso acontecia. Vitinha era o equilíbrio. Jogava simples, mas fazia o time fluir. Não brilhava em estatísticas, mas ditava o tempo do Paris Saint-Germain. Sabia quando pausar, quando acelerar, quando segurar. É o tipo de jogador que os treinadores adoram e os torcedores só percebem quando sai. Hakimi foi absoluto, defensivamente muito mais disciplinado que em outras temporadas. Ofensivamente, seguiu como arma letal, mas o diferencial foi a maturidade. Atacava quando devia, se protegia quando necessário. E quando o time oscilava, era dele que vinham as jogadas mais verticais e objetivas. Marquinhos virou símbolo, não por status, mas por entrega. Sobreviveu a todas as eras, estava na tragédia da remontada, estava na final perdida em Lisboa. E agora jogava com a frieza de quem já viu de tudo, e não se impressiona com mais nada. Foi um líder silencioso, mas muito decisivo. Donnarumma teve sua temporada mais estável, nada de milagres plásticos. Fez o que precisava, saídas limpas, reposições seguras, defesas grandes em momentos grandes. E quando os pênaltis vieram, como contra o Liverpool, mostrou porque ainda é um dos melhores do mundo embaixo da trave. Tudo parecia roteiro de filme. A temporada europeia começou sob desconfiança, o PSG, sem suas estrelas de marketing, sem ídolos globais, parecia pequeno demais para conquistar uma Champions League, e os primeiros jogos só confirmaram a impressão. O PSG perdeu em casa para o Arsenal, depois tropeçou contra o Atlético de Madrid em um jogo físico e tenso, mais tarde caiu em Munique para o Bayern, em mais uma atuação que expôs as limitações. As manchetes diziam: o fim de Paris. O projeto morreu com o Mbappé. Mas a última rodada da fase de grupos, já com as costas na parede, veio o jogo contra o City. Não valia a classificação ainda, mas valia a honra, e foi ali que tudo mudou. Era para ser mais uma aula de Guardiola, mas foi um manifesto de Luiz Henrique. Com a pressão alta, coragem, tática e fome de bola, o PSG engoliu o time do City, saiu perdendo, virou e logo após ampliou. Venceu esse jogo por 4-2, mais do que um resultado, foi um grito: esse time está vivo. E o mata-mata começaria contra um velho conhecido, o Liverpool. O caldeirão inglês ferveu, o PSG se viu sufocado, tomou 1-0, mas resistiu. E no jogo de volta buscaram a classificação, e ela veio, da forma que o confronto merecia. Nos pênaltis, Donnarumma foi um herói e garantiu os franceses na próxima fase. O PSG recebeu o Aston Villa no Parque dos Príncipes e venceu por 3-1. Apesar de sair no placar com gol de Morgan Rogers para o Aston Villa, o PSG reagiu com gols de Doué, Kvaratskhelia e Nuno Mendes, garantindo uma vantagem significativa para o jogo de volta. No Villa Park, o Aston Villa venceu por 3-2 em um jogo emocionante. No entanto, o PSG avançou para as semifinais com um placar de agregado de 5-4. Semifinal: PSG vs Arsenal. Jogo de ida foi em Londres, no Emirates Stadium. O PSG venceu de volta no Parque dos Príncipes. O PSG venceu por 2-1 com gols de Fabian Ruiz e Hakimi, e o Saka marcou para o Arsenal. Com esse resultado, o PSG avançou para a final com um placar no agregado de 3-1. 31 de maio de 2025, a Allianz Arena pulsava. O mundo inteiro assistia com os olhos regalados, mas em Paris o coração batia mais forte. Era a hora, era agora ou nunca. De um lado, a Inter, sólida, histórica. Do outro, o PSG, desacreditado, questionado, reconstruído. Não mais um desfile de estrelas, agora um time, uma ideia, uma causa. Aos 12 minutos, Hakimi apareceu como elemento surpresa, após jogada de Dizy e Doué, 1-0 para os parisienses. Aos 20 minutos, foi o próprio Doué quem balançou a rede, recebeu de Dembélé, que contou com um leve desvio de Di Marco, Vitinha e bateu cruzado, firme, sem hesitar.
3-0. Ali, o mundo conheceu um novo protagonista. Aos 74, Kvicha Kvaratskhelia, o motor do time, deixou dele após uma assistência de Dembélé. E para fechar, aos 83, o garoto Mayolu, de apenas 18 anos, entrou em campo e marcou o quinto, como se fosse o destino dizendo: o futuro também é de vocês. O melhor em campo? Dizier Doué, claro, 2 gols, uma assistência e uma atuação de gente grande em uma final de Champions aos 19 anos. E no banco, sereno estava ele, Luiz Henrique. Não gritou, não correu, apenas gente. E naquela noite, ela viveu, na coragem de um time subestimado, na disciplina de um grupo que escolheu o caminho mais difícil. Um abraço coletivo ao apito final. Esse PSG não venceu comprando os melhores, venceu treinando melhor. Não venceu com frases de efeitos, venceu com ideias. Não foi o PSG das estrelas, foi o PSG do jogo coletivo, da resiliência e da união. E finalmente foi campeão da Europa. Bom, rapaziada, e esse foi mais um vídeo do canal Dribles de Ideias. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho pra gente fazer, mas foi de coração, logo após a final. E fica a homenagem aí pra filha de Luiz Henrique. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva e tamo junto.